Oi, gente, tudo bem com vocês? Professora Viviane. Eu estou aqui para dizer que o nosso tema desse simulado de biologia vai ser ciclos biogeoquímicos. E nós vamos ter 5 videoaulas, inclusive elas já estão disponíveis aqui no YouTube no canal do Liceu Maranhense. As aulas dos ciclos biogeoquímicos são ciclo da água, ciclo do oxigênio, do carbono, do nitrogênio e também do fósforo. Então tem bastante coisa aí para vocês estudarem, mas não se preocupem, as aulas são curtinhas e é um material produzido de forma conjunta pelos professores do matutino e eu do primeiro ano, professora do vespertino. Então aproveitem e bom simulado! Os ciclos biogeoquímicos são representados pelos processos naturais de circulação dos elementos químicos entre os seres vivos, biosfera, e os ambientes da Terra, que são litosfera, atmosfera e hidrosfera. Aqui, biogeoquímico vem do grego, bio significa vida, e geo, terra. Então, é a passagem dos elementos químicos pelos seres vivos e pelos ambientes físicos da Terra. Decidi colocar aqui uma cadeia alimentar com um produtor e 3 consumidores, que é o primário, o secundário e o terciário. E aqui nós temos também os decompositores. Eu coloquei essa cadeia alimentar para mostrar a circulação dos elementos químicos entre os seres vivos e o ambiente. Então, aqui, quando o organismo morre ou libera resíduos, que são chamados de excretas, como no caso do suor, gás carbônico, urina, ou restos de alimentos não digeridos, como no caso das fezes, os decompositores, que são bactérias e fungos, eles vão pegar as moléculas orgânicas, vão quebrá-las, deixando-as mais simples. Assim, os átomos que constituem esses organismos, eles vão retornar para o ambiente e eles vão poder ser utilizados por outros seres vivos para a produção de suas substâncias orgânicas. Dessa forma, eles podem ser utilizados por outra cadeia alimentar. Então, aqui, por exemplo, as plantas de outro local ou desse mesmo local, elas podem reabsorver esses compostos e aí um herbívoro, ao comer essas plantas, aqueles átomos que estavam formando os seres vivos que morreram, agora irão passar para o herbívoro. E assim para todos os demais daquela cadeia alimentar. Os decompositores aqui, eles são os seres vivos responsáveis por realizar a reciclagem da matéria orgânica na cadeia alimentar. Então, durante a decomposição, as moléculas orgânicas complexas, elas serão degradadas e transformadas em dióxido de carbono, água e nutrientes inorgânicos. Então, aqui você já percebeu que os elementos químicos, eles ora estão presentes nos seres vivos e ora eles estão presentes nos ambientes físicos da Terra, como no solo, ar ou água. Isso aqui é extremamente importante, porque sem essa reciclagem, os átomos de alguns elementos químicos fundamentais para a vida, eles poderiam desaparecer e, consequentemente, a vida seria extinta. Então, nessa nossa videoaula agora, vamos estudar a movimentação do ciclo da água e, nas próximas aulas, nós vamos ver o ciclo do oxigênio, carbono, nitrogênio e do fósforo. Você já sabe que a água ela é fundamental para a existência da vida no nosso planeta. Tanto é que a NASA, quando ela vai investigar outro local, outro planeta, ela procura a existência de água, porque a água ela vai regular a temperatura da biosfera e vai participar de várias reações químicas nos seres vivos. Ela vai atuar como solvente e como reagente. Então, a água aqui, no ciclo biogeoquímico da água, ela vai passar pelo processo de evaporação, condensação, precipitação, infiltração e escoamento, em um ciclo que nós podemos chamar de ciclo da água ou ciclo hidrológico. E um detalhe muito interessante é que no ciclo da água, nós podemos ter o pequeno ciclo e o grande ciclo. O pequeno ciclo, ele não envolve a participação dos seres vivos. Já o grande ciclo, sim. Aqui nós vamos ter a participação dos seres vivos. Então, vamos entender melhor o que acontece no pequeno ciclo, que é o que acontece sem a participação dos seres vivos. Então, primeiramente, a água que está aqui na forma líquida nos oceanos, rios, lagos, ela começa a ser energizada pela energia solar. Quando essa molécula de água fica energizada, ela começa a vibrar e ela passa do estado líquido para o estado gasoso. E assim acontece a evaporação. A água, ela passa do estado líquido para o gasoso e ela vai chegar nas partes mais altas da atmosfera. E essa molécula de água ela vai perder energia e ela vai voltar para o estado líquido. A esse processo nós damos o nome de condensação. Essas nuvens, elas podem ficar aqui no oceano, mas elas podem também serem transportadas para o continente. Lá, quando tiver bastante água formando essas nuvens,
pela ação da gravidade, essa água vai voltar aqui para a Terra, para o continente, na forma de precipitação. Essa precipitação ela pode ser na forma de chuva, neve, granizo. Então, essa água que cai, ela vai alimentar rios e lagos. E ela pode infiltrar no solo ou ela pode escoar para o oceano. Então, perceba que a água ela evaporou, condensou, precipitou, infiltrou e escoou. E eu gostaria de chamar a atenção aqui para um detalhe. A taxa de evaporação no oceano ela vai ser maior do que a taxa de precipitação, porque boa parte da água que evapora ela vai ser levada para o continente. E já aqui nos continentes, nós vamos ter o contrário. A taxa de precipitação ela vai ser maior do que a taxa de evaporação. Então, você vai ter que guardar esse detalhe com muita atenção, porque ele pode ser muito importante em questões de provas. Agora vamos entender o que acontece no grande ciclo da água, que é quando nós temos a participação dos seres vivos. Vamos começar aqui pelas plantas. As plantas elas absorvem a água que está infiltrada no solo através de suas raízes. Essa água vai ser utilizada principalmente na fotossíntese, porque ela precisa do hidrogênio e do oxigênio da água para construir açúcar. Na fotossíntese, a planta ela vai absorver gás carbônico e água e vai construir o carboidrato, que é a glicose. E ela também vai construir moléculas de água e também vai liberar oxigênio. A planta ela vai também liberar gás carbônico, só que vai ser no processo de respiração celular. Essa água que a planta produz, ela vai ser liberada para a atmosfera através da transpiração, que vai ser principalmente pelos estômatos, que são essas aberturas aqui presentes nas suas folhas. Então, perceba que as plantas elas têm um papel muito importante em fornecer água para a atmosfera. Então, se nós destruirmos uma floresta, a taxa de transpiração ela vai reduzir. Consequentemente, nós vamos ter menos água na atmosfera e, consequentemente, nós vamos reduzir a precipitação e a quantidade de chuvas vai diminuir. Veja a importância não só das florestas para a formação das chuvas, mas também a importância das árvores nas cidades, porque as árvores elas estão fazendo transpiração, elas estão jogando água na forma gasosa para a atmosfera ali daquela região. Então, elas vão ajudar a resfriar a temperatura daquele local e vão auxiliar, claro, no ciclo das chuvas. As plantas, elas liberam água também pela respiração. Os animais, eles também contribuem bastante para o ciclo da água. O animal, ele consegue água bebendo ou comendo algum alimento, como, por exemplo, um fruto. Os animais, eles vão liberar água para a atmosfera através da transpiração, da respiração e também da eliminação de urina e fezes. Então, quando os seres vivos eles morrem, os decompositores eles vão pegar toda a água do corpo que não foi liberada e vão devolver para o ambiente. Então, você percebeu que a água é cíclica, então ela sempre vai estar em algum local do planeta. Isso significa que a água não está acabando. Isso porque a água do planeta ela não vai acabar, porque ela está sempre sendo reciclada. O que está acabando, na verdade, é esta água aqui, a água potável. A água potável ela corresponde a toda a água disponível na natureza destinada ao consumo, e ela vai possuir características e substâncias que elas não vão oferecer riscos para os seres vivos. Essa água doce disponível na natureza ela é bastante restrita, apenas 2,7% da água total do planeta é doce. E desse percentual aqui, somente 0,2% está disponível em rios, lagos e represas. E dessa porcentagem, apenas 0,02% pode ser consumida. Desse restrito percentual, uma grande parcela ela encontra-se poluída, diminuindo ainda mais as reservas disponíveis. A demanda pela água que pode ser consumida ela está aumentando, e essa água está ficando mais escassa, com menor qualidade. Essa poluição aqui e também o desmatamento, eles podem fazer com que a água se torne ainda mais cara e com acesso ainda mais restrito. Inclusive, a ONU ela divulgou uma nota com uma previsão de que até 2050, aproximadamente 45% da população ela não terá a quantidade mínima de água. Em todo o planeta, pelo menos 2,2 milhões de pessoas já morrem em decorrência de água contaminada e sem tratamento. E é isso, gente. Encerramos a parte do ciclo biogeoquímico da água com essa seguinte frase: a biodiversidade e a água, elas dependem de nós para que sejam preservadas. Porém, nós dependemos ainda mais delas para garantirmos a nossa vida no planeta. Até a próxima aula.